Vamos, por um segundo, fechar os olhos e puxar o ar, abrindo os nossos pulmões. E devagar vamos soltando esse ar. Do blog Chico, Cartas de Paz e Consolação, nós temos uma passagem de um homem dos seus 47 anos. E ele era uma pessoa focada, eu diria até mesmo obcecada por preços, por dinheiro. Tudo era caro, era seu mantra. Buscava amealhar recursos. Era casado, pai de um filho, mas já de algum tempo... Pode chamar. Deixa lá. Já de algum tempo, ele deixava de dar a atenção a seu filho, a sua esposa, não mais buscando os recursos materiais. Com aquela ideia de que estaria assim também provendo a situação deles. Se até os seus familiares ele esqueciam, quanto mais o próximo. Quanto mais as pessoas que necessitam na ajuda diária. Ele vivia ensimismado nas buscas de aquisição. Como a vida dá seus precalços, ele começa a ter uma tosse seca. Mas eu não vou gastar com médicos, não vou buscar médico, tudo é caro. E ele deixa a coisa acontecer. Chega um determinado momento, ele não consegue puxar o ar. E ele desmaia. E acorda num hospital entubado, na máquina, respirando mecanicamente. Ele vê uma enfermeira entrando, como fosse uma astronauta, toda tampada, mexendo nele. Ele se vê sozinho no quarto, não está a presença da esposa, do filho. E ele começa a refletir. Ele começa a lembrar da sua esposa, de quando se conheceram, de quando casaram, das juras de amor, das trocas de confiança, de relação. Ele começa a lembrar quando a sua esposa engravidou, a alegria que o casal tinha em relação ao seu bebê, o nascimento dos seus filhos, do seu filho. E como ele se distanciou disso. Como ele deixou de acompanhar aquilo que era um bem mais precioso que ele tinha. E aí, pela primeira vez, ele vê que ele era pobre. Não de recursos financeiros que tinha, mas pobre de espírito. Como a vida também nos oferece, passado 17 dias de UTI, o seu pulmão começa a funcionar. E por um milagre, ele volta ao vigor. É estubado. Até que o médico administrativo vai ao encontro dele para dar a alta e apresentar-lhe a conta. Entrega a conta a este irmão, que a abre e vê lá a conta de R$82 mil. E ele começa a chorar. O médico administrativo coloca a mão nos ombros dele e diz: olha, meu irmão, você tem um convênio que vai, grande parte, arcar com isso, e a outra parte nós podemos fazer parcelado. Há essa possibilidade? E ele diz: não estou chorando pela conta, pelo valor que estou pagando, porque eu tenho condições de bancar. Eu estou chorando porque se por 17 dias de uso dessa máquina eu tenho que pagar R$82 mil, que dizer os 47 anos que eu tenho de vida respirando o ar puro, quanto que eu devo a Deus?
e começa a refletir e colocar: nunca agradeci em momento nenhum o ar puro que respiro, os braços, as pernas que tenho para poder abraçar minha esposa, meu filho. Nunca agradeci. Mas agora eu vou ajustar a rota. Invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nos propomos falar sobre esse tema, ajustando a rota. Quando nós adentramos a casa espírita, na grande maioria de nós adentramos pela dor. Muito poucos adentram para buscar um conhecimento diferente da doutrina, ou alguns outros de família espírita, mas a grande maioria dos trabalhadores, inclusive dos coordenadores de grupo, dos dirigentes da casa, dos palestrantes, dos membros dos grupos mediúnicos, da explanação do evangelho, do atendimento fraterno, de todas as atividades dessa casa, grande parte desses trabalhadores adentraram a essa casa pelo sofrimento, pela busca da ajuda. E há uma transformação depois disso, de receber é dando, que você recebe. E é também, muitas vezes, que aí, a partir daí, buscamos também colaborar, ajudar e fazer uma mudança da nossa vida. Uma mudança completa das nossas vidas. As necessidades, as aflições, como bem diz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Todos nós sofremos, meus irmãos. O sofrimento faz parte, os problemas, as dificuldades. Tanto que existe uma prece, que é a única prece que Jesus nos deixou. Alguém sabe qual é a prece que Jesus nos deixou? A única? Pai Nosso. Ele diz: não nos deixais. Por que Jesus não pede? Não venha a tentação, aí os problemas. Por que ele não pede isso? Não é mais fácil? Se não fosse as mamães que estão aqui, as dificuldades do filho, a mamãe não querem tirar lá as dificuldades, os empecilhos, para o filho poder passar o caminho sem se pisar? Por que Deus então não faz isso por nós? Porque o caminho, as dificuldades nos formam, nos forjam, nos dão exatamente as condições da nossa própria melhora, a nossa própria evolução. É muitas vezes pela dor que nós, dali, conseguimos nos levantar e modificar as nossas vidas. É uma oportunidade. Certa feita eu estava vendo, até foi no Fantástico, uma matéria de uma criança que ela tinha um problema de saúde, de doença, que no cérebro, eu acho que ela não sentia dor, podia cortar ela e ela não tinha sensibilidade. E a repórter até pergunta para a mãe, mas não é até bom que ela não sente dor? Né? Se ela se pisa, se corta, não vai sentir? Ela diz que não, porque ele não tem medida. Ele sobe numa árvore e pula. Ele não se pisa, só que ele não consegue se levantar porque se quebrou todo. Os ossos quebraram. A dor é a segurança. A forma de que ele possa, não faça isso que você vai se queimar. Não bota o dedo no fogo que você queima. A dor tem essa importância. E a dor, o sofrimento que nós temos, Jesus nos coloca: não nos deixais cair em tentação. Não, que a gente possa ultrapassar o problema. E ultrapassar o problema, meus irmãos, não é com revolta. Nesse mesmo capítulo, onde se fala instruções dos espíritos, fala do bem e do mal sofrer.
O que é o bem sofrer? Alguém sabe como é que eu posso ser bem sofrer? Como é que eu posso bem sofrer? O bem sofrer é a resiliência, é o aceitar, é a não revolta. É entender de que se eu estou passando por essa dificuldade, eu tenho que buscar superá-la. Eu tenho que buscar trabalhar a dificuldade, a limitação que eventualmente eu tenha, mas não deixar de viver. Mas se eu me revolto, qual é o benefício que tenho? Nenhum. Vejam, vivemos num mundo de provas e expiação. As provas, quando nós que sabemos, quando nós desencarnamos, eu desencarnei, estou lá na espiritualidade, eu vou rever a minha vida. O que fiz, o que deixei de fazer, o que fiz de errado. E muitas vezes o erro que eu cometi com o irmão, eu quero me resolver com os céus. E muitas vezes a espiritualidade vai me dar uma oportunidade que na próxima encarnação eu possa estar junto com os céus para que a gente possa, o Sérgio, para que a gente possa se tolerar, se recuperar, se tornar de inimigos amigos. São as oportunidades que nós temos de ter. Então, muitas vezes, eu for fazer esse pedido. Se na outra vida eu fui uma pessoa orgulhosa, pisei em cima da nossa irmã, na própria encarnação, eu, muitas vezes eu tenho a oportunidade de expiar. Ou seja, alguém vai pisar em cima de mim. E quando alguém pisar em cima de mim, eu vou dizer, poxa, é ruim pisar em cima dos outros. Aí eu tenho dois caminhos para seguir. Uma, eu entender isso, que é ruim alguém pisar no outro. Se eu conseguir entender isso, introjetei. Em uma próxima encarnação, quando eu estiver acima da outra pessoa, eu não vou pisar nela. Mas se eu não introjetei, eu me revoltei, eu fiquei com raiva dela, na próxima encarnação, se eu puder, eu vou novamente ofendê-la. Porque eu não soube bem sofrer. Entende a diferença? E muitas vezes, dentro disso, nós também, nos nossos erros, nós adentramos, quando erramos e temos uma certa consciência, adentramos na visão da culpa. E a culpa, meus irmãos, ela nos persegue e nos joga para baixo. A doutrina espírita nos fala que nós não devemos nos sentir culpados, mas buscarmos o quê? O arrependimento. Eu diria que a culpa é o arrependimento doentio. Porque a culpa foca no erro que eu pratiquei. E o arrependimento foca na reparação e na reabilitação. O foco é diferente. Não interessa para nós nos focarmos na culpa. Todos nós erramos que estamos sobre a terra. Mas o que nós fazemos com esse erro? Silvia Pecenda fala sobre a culpa o seguinte: a culpa é uma cobrança interna com pesada carga de autoacusação, visto apontar os erros de maneira extremamente negativa e fazer com que nos sintamos envergonhados, derrotados e também afetando, muitas vezes a todos nós, sem forças para seguir adiante e modificar-se. Um grande exemplo que eu gosto de citar entre diferença entre culpa e arrependimento é nas figuras de duas figuras bíblicas importantes, Pedro e Judas. Ambos erraram com Jesus. Judas, o que ele fez? Traiu Jesus por moeda, entregando a condenação e a crucificação. E Pedro, qual foi o erro de Pedro? Por 3 vezes. Quando Pedro vai questionar Jesus, Judas é um exemplo extremamente negativo para nós. O que Jesus fala para ele? Pedro, vem cá, meu filho.
tu vai me negar por 3 vezes, antes que o galo cantasse. O que aconteceu? Quando Jesus estava indo para a crucificação, Pedro foi para acompanhá-lo, e umas pessoas disseram, esse aqui não é o Pedro, apóstolo de Jesus? Não, não sou. E ele saiu para um lado. Aí veio, esse aqui não é apóstolo de Jesus? Não, não sou. Na terceira vez que não sou, o galo cantou. Ambos sentiram o erro que praticaram. Judas adentrou na culpa. E se sentiu miserável. Porque ele achava que Jesus iria, e teria esse poder, derrubar o exército romano. Mas Jesus deixou simular a cruz. Talvez aí Judas tenha entendido a missão de Jesus, que não era da vitória da matéria, mas da vitória do Espírito. E se sentindo mal pela prática negativa que fez, o que ele faz? Suicida-se pela culpa. Pedro entende o erro praticado. Ele que era o apóstolo direto de Jesus. Ele que tem a missão de levar a mensagem de Jesus. Estava com Jesus em todos os momentos. Foi ele a negar Jesus por 3 vezes. E o que ele fez? Ele foi levar a mensagem de Jesus para todos os rincões. E quando ele via um caído, uma pessoa que cometendo erros, ele chamava para vir junto com ele. Mas eu sou pecador, Pedro dizia, eu sou maior pecador que você. Porque eu traí Jesus. Mas agora eu estou levando a mensagem de Jesus. E trouxe as pessoas. Ele se arrependeu. Ele reparou o erro, continuando aquilo que Jesus fazia. Trazendo novos cordeiros. E se reabilitou. Essa é que a doutrina espírita busca a todos nós, que todos nós possamos fazer. Devemos ser como um GPS. Sabe como é que funciona o GPS? Eu estou com o meu carro, passei da certo, o que o GPS fala? Ô, analfabeto, você errou o caminho? É assim que o GPS fala? Ajusta simplesmente a rota. Pega outra rota para mostrar o caminho. Ele não busca qualificar o erro. Ele busca que você chegue no caminho correto, que acerte. É isso que a doutrina espírita nos busca com que nós façamos. Ajustemos a nossa rota com um GPS, sem críticas, sem brigas, sem choros. Como diz muito bem também em Justiça Divina, Emmanuel, quando ele diz o seguinte: Deus não condena ninguém, todos erramos com frequência, e não há na face da terra quem esteja livre do tropeço. O que mais importa é a nossa capacidade de recuperação diante do erro praticado. Deus não quer choros, lamentações, dramas de consciência, culpar-se nunca, mas reabilitar-se sempre. Vejam que mensagem maravilhosa. Na vida, como diz a filósofa, grande filósofa, Lúcia Helena Galvão, do grupo Apocrópole, na vida há 3 tipos de pessoas: os alienados, os bem-intencionados e os eficientes. Quando tem uma goteira, e essa goteira começa a cair no chão, faz uma poça, o alienado passa pela poça e vai sujando o caminho pela frente. Esse é o alienado. O bem-intencionado. O bem-intencionado vê a poça
limpa a poça e segue o caminho. Logo em seguida, o que acontece? A poça volta a estar, porque a goteira continua gotejando. E o eficiente? Ele arruma a goteira, limpa a poça e segue o seu caminho. Assim é na vida como na questão da fome. Há falta de alimentação no mundo? Mas há fome. Há pessoas alienados que comem e não estão nem aí se outras pessoas se alimentam ou deixam de se alimentar. Esbanjam, jogam, comem acima e não têm qualquer preocupação com o próximo. E os bens intencionados? São aqueles que olham a pessoa que precisa de um dinheirinho, vai lá dar um dinheirinho para ele comer, dá um pão para ele. Resolveu o problema? E os eficientes? Busca ajudá-lo, a ensinar-lhe a pescar, a buscar com que o setor político, a sociedade de uma forma geral, tenha um olhar para essas pessoas, da busca do bem coletivo. Busca se inteirar para que a comunidade não deixe acontecer no seu local, na sua cidade, no seu bairro, pessoas que estejam passando nessa necessidade. Esses são os eficientes. No centro espírita, também temos os alienados, que vêm aqui para tomar o passe. Recebem uma carga energética de paz, de amor. Saem daqui e vão para onde? Encher a cara. Como se tomei a couraça de aço, agora estou protegido. E alguns até, muitas vezes, vão sábado, domingo, segunda, terça, cada 6 dias para tomar um passe. Tomar um passe, só no passe, porque nem cai nem assistir a palestra. Quantos que nós conhecemos? São alienados. E os bem intencionados? São aqueles que assistem a palestra, vão tomar o passe. Começam a modificar na sua casa. Quando a coisa melhorou, o que acontece? Desaparece. Passa um tempo, volta para casa, sentindo novamente as mesmas coisas. Por quê? Porque não modificou-se. E os eficientes? Vem aqui, assiste a palestra, toma o passe, buscam os grupos, buscam trabalhar as suas dificuldades, buscam modificar-se e depois participam, sejam como dirigentes da casa, buscam ajudar, trabalhar, ou em outras casas, na Igreja Católica, nós temos vários trabalhos sociais, como o do nosso querido padre, acabei de falar com ele agora, essa semana lá, o padre Wilson, né, Wilson Gró, tantos outros que fazem trabalhos maravilhosos de caridade. Não precisa ser espírita, mas buscam modificar a sua posição. Algum tempo atrás, eu tinha um amigo meu que perguntou, sabendo que eu era espírita, que a vida dele estava complicada, se tem algum centro espírita para indicar. Ele mora num centro, eu indiquei o SEAC, o Centro Espírita Allan Kardec, que também é aqui da CEP, né? Mas é lá na Agronômica. Passou um mês e eu me encontrei com ele, e ele disse, não modifiquei a minha vida nada. Tá, até piorou. Aí eu falei para ele, tá, mas o que tu fizesse diferente? O que tu mudou na tua vida? Não mudei nada. Talvez seja por isso, né? Não é só ir no centro espírita. Não é só ir no centro espírita que aí teu mundo, a vida foi resolvida. É a mudança. É entender. E aí está a beleza, meus irmãos. A beleza do conhecimento espírita. A beleza do conhecimento espírita. No livro Diálogo das Sombras, do irmão X, com o nosso querido, amado Chico Xavier, da psicografia dele, ele, o soberano das trevas, faz uma reunião e nessa reunião estão presentes os comandantes das falanges da miséria humana. E ele diz que quer combater o espiritismo com Jesus. Que havia necessidade de um combate ao espiritismo com Jesus. E pedir, então,
que os membros, os comandantes da falange, dessem as suas opiniões. E aí, o comandante da falange da incredulidade fala que devemos focar em que Deus não existe. Deus é uma ficção. Há tantas misérias, horrores na vida. Quem Deus seria justo, bom? Há tantas pessoas que sofrem sem merecer e outras que vivem nabescamente sem o merecer. Devemos dizer que Deus não existe. O soberano, já tentamos várias vezes na casa espírita, mas não conseguimos ainda eco. O outro comandante, o comandante da vaidade, vem e coloca a necessidade de dizermos que Jesus e Espiritismo não tem nada a ver. Que Espiritismo é para fazer reunião mediúnica, materialização. Vê o fenômeno? Que Jesus não tem nada com a história. O soberano também disse, temos tentado várias vezes fazer isso, mas cada vez mais a parte doutrinária, a parte evangélica tem se sobressaído. Depois veio o comandante da discórdia. Você de espírito é presidente, dirige a casa. Por que não buscamos fazer disputas políticas? Brigas políticas para o domínio, para ser o comandante, para ser o chefe da organização? E mais, vamos trazer os polemistas, aqueles que veem a vírgula, que não concordam com as coisas, não concordam com nada. Vamos criar problemas dentro do centro espírita. E o soberano diz, já temos também tentado muitas vezes, algumas vezes conseguimos, mas na maioria das vezes as casas buscam, nem querem ser o presidente da casa. Por último, depois de várias falas, deixando o soberano ainda triste com nenhuma solução mágica, o último comandante começa a falar. Eu tenho uma sugestão. Vamos falar que Deus é bom. Que Deus é bom, que é maravilhoso e é justo. Vamos falar da imortalidade da alma. A alma é imortal. Vamos falar da confraternidade dos trabalhadores da casa. Vamos falar da justiça de Deus com a questão da reencarnação. O soberano já estava nervoso, mas você é comandante de quê? Que falange? Calma, soberano. Eu sou comandante da falange da preguiça. Vamos falar tudo isso, mas não precisa ser nessa encarnação a nossa mudança. Podemos deixar para as próximas. Vamos fazer pouquinho. Hoje a gente só dá uma melhoradinha aqui, o resto deixa. Temos várias encarnações. Porque ainda estamos muito presos aos nossos gozos, a questão da matéria, a carne é fraca. E o soberano, então, sorriu. Para encerrar, fazer a leitura de um texto que fala de Bezerra de Menezes, quando o Divaldo Pereira Franco falava no primeiro encontro internacional do Espiritismo em Brasília, em 1979, e em um determinado momento, Bezerra, por intermédio de Divaldo, faz uma conclamação aos espíritas para o trabalho não amanhã, como o nosso irmão da preguiça gostaria, mas do trabalho de hoje, do agora. A vós espíritas, que ouvistes a palavra da revelação, a vós vos cabe levar por toda parte as notícias do reino de Deus, expandindo-as por todos os rincões da terra, não mais amanhã ou posteriormente, agora,
tendes o compromisso de acender na escuridão que domina o mundo as estrelas luminosas do Evangelho de Jesus. O Espiritismo é a ciência que investiga e confirma a imortalidade. É a doutrina que equaciona os enigmas do comportamento humano. Mas é, sobretudo, a religião amor que nos une como verdadeiros irmãos, sem distinção de raça, sexo, de fronteiras, de posição social, eliminando tudo aquilo que separa os homens. Jesus é o mesmo hoje, como era 2000 anos atrás, restaurado na palavra consoladora da doutrina espírita, o Consolador prometido. Ele nos conclama a união dos corações, para a unificação dos postulados em torno do ideal da verdade. Não creiais que o vosso compromisso com a vida seja uma viagem agradável ao país da fantasia ou uma excursão ao oásis do prazer. Propuseste-vos ao trabalho de renovar a terra, candidataste-vos à obra da edificação do bem, abristes os braços para que o amor se expanda em um hino de solidariedade universal. Pesquisastes para possuirdes a certeza, ressuscitastes os enigmas para que não pairem dúvidas. Agora é a ação. Quem desejar a cristificação, não desdenhe a crucificação. Certamente não afrontareis do cutelo, nem defrontareis as feras esfarmadas da arena, como os primeiros cristãos. Não obstante, espíritas, meus irmãos, terei em vosso foro íntimo os instintos negativos predominando, tentando obstaculizar-vos o avanço da mansitude. Tereis as lâminas aguçadas dos desejos e arbítrios dilacerando a carne da alma, os nossos orgulhos, a nossa vaidade. E o vosso não será o holocausto público, mas o martiriológio silencioso da abnegação que só Jesus e os vossos guias saberão. Não temais, pois nunca ficareis sós. Nos momentos mais humildes, Ele, Jesus, vos dirá baixinho: tende ânimo, eu não venci no mundo dos negócios, nem das orgias, mas eu venci o mundo. Vencei-o também, meus irmãos, vencei-o também, espíritas, meus irmãos, disse ao final nosso querido Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.